Olha, outro jogo que promete agitar a rodada desta quarta acontece às 7h30 no Mineirão. O Santos tenta acabar com uma longa sequência de jogos sem vitórias. No Cruzeiro, a ordem é respeitar o adversário para garantir a classificação para a semifinal. O Cruzeiro foi a única equipe visitante que venceu o primeiro jogo das quartas de final. O placar de 1-0 contra o Santos na Vila é uma vantagem sim, mas o clima de já ganhou não entra na cabeça dos jogadores. Não, isso nem passou pela nossa cabeça, essa questão de já ganhou, né? Não tem nada disso. A gente sabe que o futebol e também a equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade. É um jogo que apresenta várias dificuldades, vão apresentar, e é um jogo, como eu disse, de 180 minutos, que foi muito difícil lá na Vila e também vai ser mais difícil aqui no Mineirão. O jogo tende a ser mais difícil aqui no Mineirão. A gente espera um torcedor vibrante, um torcedor que esteja com a gente, porque as lutas e as batalhas vão acontecer e que a gente possa conseguir o nosso objetivo, a classificação. Vale lembrar que nesta fase o árbitro de vídeo será usado quando for preciso, um auxílio que pode ser essencial ao Cruzeiro, que vem reclamando muito das arbitragens nos últimos jogos. Um mecanismo, um método, né, que auxilia os árbitros aí nas suas decisões, dividem aí as suas responsabilidades, né, e poder auxiliar nos lances mais rápidos também, e às vezes aquele instante que ele não consiga ver a cada lance, ele tem esse auxílio das câmeras, e isso vem auxiliar cada vez mais, e vem ajudar para que o jogo seja o mais justo possível, seja o mais correto e as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer mesmo. A situação do Santos pós-Copa do Mundo não anda nada boa. A equipe não vence uma partida desde o dia 13 de junho. Por isso, o jogo de logo mais contra o Cruzeiro vale muito mais do que uma classificação às semis da Copa do Brasil. Essa partida pode ser o divisor de águas para os jogadores e também para o recém-chegado técnico Cuca. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O apoio da torcida deles, mas o Santos também a gente vai em intuito de ganhar, de conseguir fazer esse gol para ir para os pênaltis e, se Deus quiser, conseguir aí a vitória. Só a vitória interessa ao Peixe caso o Cruzeiro marque um gol no Mineirão. Aí o Santos terá que vencer o jogo por no mínimo 2 gols de diferença para avançar. O time de Cuca irá começar com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô. Alisson, Diego Pituca e Jean Mota no meio. Na frente, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. Com um trio de ataque desse, né? Gabigol, Rodrigo, Bruno Henrique, poxa vida, esperava-se mais do Santos. A questão, Flávio... todo do Santos, você vê, não tem ninguém ruim. Não Talvez tem. Um volante de um pouquinho mais de categoria, embora o Alisson não seja ruim, baita de um goleiro, né? Os laterais são bem razoáveis. O problema é o seguinte, o Santos só precisa vencer o jogo para pelo menos levar para os pênaltis, vencer por um gol de diferença. A questão é, como acreditar que o Santos é capaz disso se não vence um jogo há 10 partidas? Aí nos últimos 14, venceu uma única vez, Flávio, e foi ainda antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, no Rio, quando venceu o Fluminense de maneira surpreendente. Só em 14 jogos o Santos venceu 1. Então, o Cruzeiro é um bom time, joga em casa... Tem jogadores também muito qualificados, especialmente no meio. Tem De Arrascaeta, tem Thiago Neves. Pois é. Então, como acreditar no Santos? Essa é a questão. Então, o problema todo aí entra o quê? Os times são todos muito parecidos, os times de 1 a 11. Os jogadores, né? Para ser bem correto. E aí tem aquele que pega mais confiança. E o Diego Aguirre tem sido muito consciente nisso. Ele fala, olha, nosso time está com muita confiança. Confiança. Basicamente isso. É isso. Vai dando certo, lembra o Corinthians do ano passado? Vai dando certo. O Carille todo falava, nossa, mas está dando tudo certo, até se surpreendia, né? Não era um timaço, mas estava dando certo. Isso está acontecendo com o São Paulo. E o Santos está no processo inverso. Como não existe um sistema de jogo, como não existe continuidade de trabalho, essa coisa varziana que o futebol brasileiro insiste em ter, você não tem onde recorrer, você depende da confiança do jogador, depende do momento, da fase. Se você tem um sistema... De uma jogada individual. Isso. Você tem um sistema definido, é mais fácil de você sair do buraco, porque a coisa flui com mais naturalidade. Nesse caso, não. Você depende da confiança. E claro que a confiança dos jogadores está abalada. Muito. 14 jogos nessa situação que você citou, o cara perde a confiança.
A gente, você começa, você faz alguma coisa não funciona, você vai ficando com mais receio, né? Normal, é do ser humano. É isso que acontece. E aí muda a gestão, muda a técnica? Aí muda tudo, aí começa tudo do zero. Você já estava sem confiança, piorou mais ainda. É isso. Quando a gente criar uma estrutura, virar profissional, virar uma coisa séria, ter uma estrutura de time, uma estrutura de jogo, essas coisas, um amparo psicológico, um amparo social, de assistência social para a família, se for o caso, nós teremos uma outra situação. Mas isso é coisa de futebol profissional, que não é o nosso caso. E quando você fala em amparo psicológico, nada contra essas questões voltadas para resultado, mas o que se usa muito em clube de futebol é aquela coisa para traçar objetivo de vitória, mas não para desenvolvimento do lado humano, pessoal, que é individualizado. Raramente você tem isso. Muitas vezes o jogador acaba buscando isso fora do clube por vontade própria. Então, acho que já passou... Elas se ligam, não, né? sim, mas você é tem que estar bem, claro. E depois você tem um trabalho conjunto. Mas isso tem que vir desde os 14, 15 anos, objetivos, o lado do coaching, essa coisa toda que eu falo toda hora aqui. E você vê que muda, as pessoas mudam. É uma situação nova, diferente. O brasileiro, quando ele entra para uma competição de alto nível, ele fala, meu Deus do céu, se eu perder, eu estou ferrado. Vou perder o patrocinador, o que a minha mãe vai pensar de mim e meus vizinhos. O americano ou o japonês, ele fala assim, que legal, cheguei aqui, vou desfrutar. Quem ganha? Não tem jeito, né? É questão de ser humano. Ser humanos todos são iguais. Então, todos são iguais. Deixa eu só dar...